Começa agora o seu resumo de notícias com o melhor do jornalismo regional. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Olá, muito boa tarde. Meio-dia em ponto, hoje quinta-feira. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2021. Tudo bem com você? A partir de agora, entrando no ar pela 101 FM, também pelo 101fmprudente.com.br e pelo Facebook, o nosso Jornal do Meio-Dia. Pati, boa tarde. Oi, gente, boa tarde, Ricardo. A partir de agora tem o Jornal do Meio-Dia trazendo informações quentíssimas de Prudente e região. Muito bem, você que nos assiste pelo Facebook também pode dar aí a sua opinião, sua sugestão aqui nos comentários. Vamos aos destaques da nossa edição desta quinta-feira. Hoje vamos falar sobre Prefeitura amplia para o período da madrugada a fiscalização para coibir a aglomeração em Presidente Prudente. Ginásio de esportes da cidade deve receber obras de melhoria, segundo o secretário de Esportes, André Domingos. Temos também o comentário de Alexandre Garcia e vamos falar de Corinthians e Palmeiras, que perderam os jogos atrasados do Campeonato Brasileiro. Vamos aí ao destaque de Alexandre Garcia. Alexandre, boa tarde. Boa tarde, ouvintes do Jornal do Meio-Dia. No nosso encontro de hoje eu vou falar sobre o assunto único da quarta-feira de cinzas, que foi a prisão de um deputado por crime de opinião. Ele gravou quase 20 minutos, pôs na rede social com ofensas, com queixas, com críticas, com ameaças a ministros do Supremo. E mandaram prendê-lo, ele foi preso 11h30 da noite na casa dele. Tudo muito estranho. A Constituição não encontra motivos para essa prisão, né? Ele é inviolável, como todo deputado, só em crime inafiançável, e crime inafiançável é só se fosse uma reunião armada para derrubar alguma instituição. Hoje está nas mãos de um juiz de custódia se libera ou não o preso, e também nas mãos da Câmara Federal, que está esperando o resultado dessa audiência de custódia. O Supremo, por unanimidade, confirmou a decisão do juiz Alexandre de Moraes. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Agora, 12h03, Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira. Pelo menos 4 municípios do Oeste Paulista decidiram impor medidas mais restritivas para conter o avanço da Covid-19. A medida foi necessária por causa do aumento considerável de casos da doença. O endurecimento também se deve ao fato da ocupação de leitos na região. Recuaram para a fase vermelha por meio de decretos municipais as cidades de Panorama, Monte Castelo, Tupi Paulista e Dracena. Também houve regressão em Irapuru, mas para a fase laranja. Ricardo, lembrando que na fase vermelha há funcionamento normal apenas de farmácias, supermercados, padarias, lojas de conveniência, bancas de jornal, postos de combustíveis, lavanderias e hotelaria. Já os comércios e serviços não essenciais só podem atender em esquema de retirada na porta, né, drive-thru, delivery e entregas também por telefones ou aplicativos. Só lembrando que amanhã a gente tem um pronunciamento do governador e Presidente Prudente está numa fase bem complicada. Prudente e algumas cidades da região. Então, que a gente consiga fazer a nossa parte, né? Creio que de hoje para amanhã a gente não vai conseguir mudar muito a história de Prudente, mas nós podemos voltar semana que vem para a fase laranja ou até a fase vermelha. Vamos aguardar aí amanhã o pronunciamento do governador. Muito bem, ainda falando sobre esse assunto, Prefeitura de Prudente amplia para o período da madrugada a fiscalização para coibir a aglomeração na cidade. Repórter Joilton Carlos. Joilton, boa tarde. Olá, Ricardo Barcelos, Pati, uma boa tarde a vocês e aos ouvintes da 101 FM. O prefeito Ed Thomas convocou nesta quarta-feira uma reunião de emergência para tratar sobre a situação dos leitos hospitalares para tratamento de pacientes infectados pela Covid-19. Nesta semana, a taxa de ocupação dos leitos de UTI na região chegou a 90%, mas considerando apenas a unidade do município, o percentual bate agora 100%,
de lotação nas UTIs para a Covid-19. Para tentar minimizar a disseminação do vírus, o chefe do Executivo determinou a ampliação do horário de fiscalização por parte dos agentes da Vigilância Sanitária. Agora o trabalho se estenderá até a madrugada com o objetivo de coibir aglomerações, sobretudo em festas e eventos clandestinos. O Serviço de Atendimento 156 também passará a ter um plantão noturno até a meia-noite. Então, se você ver aí alguma festa clandestina, aglomeração, ligue para 156, faça a denúncia nos órgãos competentes aqui de Presidente Prudente. Quanto ao fechamento aí das 20 horas até as 6 horas da manhã e também aos sábados e domingo, não foi descartado, mas pode acontecer a qualquer momento. Informações de Joelton Carlos para o jornalismo da 101 FM. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia, agora 12:06. Mais informações, agora vamos à opinião do comentarista Alexandre Garcia. Alexandre. Opinião do Meio-Dia. Tarde, amigos da região de Presidente Prudente. Ontem o Brasil amanheceu com a notícia de que um deputado havia sido preso por, eu chamaria de crime de opinião, né? Uma prisão política, claramente política. Embora ele pudesse ser enquadrado no Código Penal de injúria, difamação e calúnia. Mas eu não vi isso. Eu vi enquadramento em Lei de Segurança Nacional, né? Uma prisão em que houve mandado de prisão em flagrante. Isso eu nunca vi. Eu acho que vão ter que estudar nas faculdades de Direito. Ora, se houve tempo de emitir um mandado de prisão, então não é mais flagrante. A prisão em flagrante é aquela em que se flagra o criminoso em plena ação criminosa, né? E foi preso às 11h30 da noite em casa. Em geral, com os corruptos, esperava-se que o dia raiasse, né, para entrar na casa da pessoa, porque o lar é inviolável, né? Foi preso às 11h30 da noite na casa dele enfim, hoje tem audiência de custódia, onde ele vai ser submetido à decisão de um juiz para saber se mantém ou não mantém a prisão. A Câmara Federal está esperando isso. Eu acho que isso aí é questão para a Comissão de Ética da Câmara. A comissão para examinar o decoro, a conduta desse parlamentar e puni-lo de acordo com a gravidade do que ele fez em relação a outro poder, né? Não vejo Lei de Segurança Nacional, porque a fala dele, uma que não é o que diz a Constituição, que crime inafiançável é só se ele tivesse com armas na mão, reunindo um grupo armado para derrubar governo, ou derrubar Supremo, ou derrubar Congresso, seja lá o que for. É o que está escrito na Constituição, quem quiser ver a linha 44 do artigo 5º. E, no entanto, a prisão foi justificada porque está lá no artigo 53 que o deputado senador é inviolável. E ele só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. Então, esperar agora. A solução está, né, o próximo passo deverá ser dado ou por um juiz na audiência de custódia, né, ou na Câmara, e posteriormente na Câmara, porque esse é um episódio que tem que ir para a Comissão de Ética e Conduta e Decoro da Câmara. Aliás, esse deputado é suplente dessa comissão. De Brasília para o Jornal do Meio-Dia, Alexandre Garcia. Meio-dia e o tempo. Muito bem, vou falar da previsão do tempo para esta quinta-feira. Segundo o site Clima Tempo, sol com algumas nuvens e não chove. A temperatura pode chegar aos 31 graus hoje. A temperatura está amena ainda, né? Está nesse exato momento 27 graus em Presidente Prudente, a umidade do ar em 41%. Mas a gente tem uma frente fria chegando, hein, para o interior, principalmente aqui em Presidente Prudente para esse final de semana, tendo máximas aí de 29 graus. Então a gente vai ter um final de semana com frio e com possibilidade de chuva também. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia.
Agora, 12:10, ginásio de esporte de Prudente deve receber obras de melhoria, diz o secretário de Esportes, André Domingos. As informações com ele, Jonatas Caetano. A Secretaria Municipal de Esportes de Presidente Prudente recentemente conseguiu verbas para a reforma da pista de atletismo da Unesp. Junto com esta reforma virão também obras no Centro Olímpico e a reforma do Ginásio Municipal de Esportes aqui de Prudente. O secretário André Domingos comentou sobre as obras que serão realizadas na unidade. Uma grande idade que acabou acontecendo também, que foi um grande feito para a cidade, um grande monumento que a gente tem dentro da cidade, com grande referência nacional e internacional, é o nosso ginásio de esporte, que vai ser todo reformulado, todo reformado, com piso de primeiro nível, com uma iluminação, com ventilação, todos os banheiros e vestiários serão reformados. Serão propostos rampas de acesso, todas as arquibancadas terão assentos. Foi um avanço muito grande que a gente conseguiu junto com o Ministério da Cidadania, através da Secretaria Especial de Esporte. O Marcelo Magalhães entendeu a nossa necessidade para Presidente Prudente. É uma pessoa que tem muito respeito pela minha pessoa e reconhece os valores que Presidente Prudente tem da necessidade do esporte voltar a renascer, a ressurgir novamente na nossa cidade. Representantes da Secretaria Especial do Esporte, vinculado ao Ministério da Cidadania, já estão em Prudente desde as primeiras horas da manhã de hoje. Em breve, segundo o secretário, após a aprovação das plantas e do cronograma, deve ser anunciado pela Secretaria o prazo de início e término das obras. Nós vamos entregar todas as plantas desses locais, desses espaços, e o Sandro vai levar junto com a sua equipe técnica para começar a elaborar os projetos arquitetônicos. E depois dessa primeira fase, a gente já vai ter uma noção de quando as obras vão se iniciar em Presidente. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia, 12:12. Vamos falar de esportes. O meu Corinthians e o Palmeiras pedem jogos atrasados do Campeonato Brasileiro, Jonatas. Esporte Meio-Dia. O Corinthians entrou a campo na noite de ontem contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro em jogo atrasado pela 34ª rodada e não conseguiu vencer. O Peixe da Vila Belmiro venceu o Timão pelo placar mínimo, mesmo placar que o já rebaixado Coritiba venceu o Palmeiras. O Verdão de Parque Antártica está focado na final da Copa do Brasil contra o Grêmio, que deve ocorrer na semana que vem. A rodada deve prosseguir no próximo final de semana, sendo esta a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, onde haverá definição dos campeões, do possível campeão e também das últimas vagas para a próxima edição do Campeonato Brasileiro da Série B. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia, 12:14. Vamos encerrando esta edição. Pati, boa tarde. Uma ótima tarde, mas antes, fico triste pelo seu Corinthians ter perdido do meu Santos. Imagino. Uma tristeza total. Muito profunda. Santos. Gente, daqui a pouquinho eu tô de volta até às 3 da tarde. Obrigada, Ricardo. Jornal do Meio-Dia volta amanhã, tá bom? Beijo. E amanhã a gente retorna, se Deus quiser, a partir das 10 horas da manhã, com Manhã 101 e depois ao meio-dia, com mais uma edição do nosso jornal, para você que nos acompanha também aqui pelo Facebook. Uma excelente tarde e até amanhã. Tchau. O seu resumo de notícias na hora em que você precisa. Jornal do Meio-Dia.